No meu primeiro vídeo sobre a China, eu acho que eu estava meio desesperado, porque eu não sabia se alguém ia gostar. Eu amo a China e estudo a China já fazem algumas décadas. Eu comentei nesse vídeo específico sobre a dinastia Song, que foi que deu origem a grande parte do processo industrializatório chinês. Se a gente considera, e aí não sou eu, o Banco Mundial, a OCDE considera, estudos dessas duas instituições consideram, que esse período foi o apogeu, o primeiro grande apogeu da civilização chinesa após a Era Han. A gente pode dizer que a Revolução Industrial Chinesa antecedeu a europeia em 800 anos. E isso é extraordinário. Mas aí entra uma pergunta. Leider, você disse que a Revolução Industrial Europeia foi baseada no capital que foi acumulado por pirataria, por roubo, por genocídio, saque, escravização. Não, quem disse não foi eu, foi Karl Marx. Ah, mas Karl Marx é marxista, sim, mas ele escreveu muito e buscava fontes, certo? Buscava fontes. Ele escreveu muito perto de quando a coisa aconteceu, então havia muita documentação. Se vocês lerem o Capital, todos os tomos, todos os volumes, é uma coisa que leva anos. Para ler, sim, ler, estudar é uma vida. Então muita gente, principalmente com todo o perdão, essa crentalhada burra, esse povo burro que tomou conta desse país, tende a resumir Karl Marx uma espécie de demônio, de comunista, sabe? É uma coisa que me deixa depressivo, porque ele é muito mais que isso. Ele foi um cara extraordinário. E aí você fala, ah, mas ele era sustentado pela mulher, ou pelo Engels, ou qualquer palhaçada assim. Olha, gente, eu não vou entrar no mérito, porque se eu entrar nesse mérito, a gente vai ter que falar do peso do Lutero e de quem sustentava ele. Então, para evitar ódio, a gente não gosta de conduta de ódio, a gente vai focar na China. Na China. O estudo da OCDE, do qual inclusive eu falei, aponta que o que possibilitou a industrialização, o desenvolvimento chinês na era Song, 800 anos antes dos europeus, foi mais do que qualquer coisa isso aqui, ó, a imprensa de tipos móveis, certo? Isso que vocês estão vendo aqui, tá vendo? É um tipo móvel, não do tipo ocidental, porque o Ocidente, Lutero, ele usava letras, nossa escrita é alfabética. Só que a escrita chinesa é logográfica, então ela usava frases, certo? Porque seria impraticável você ter 6.000 tipos para escrever um livro. Isso não faz sentido. É muito mais inteligente você fazer as frases e aí você fazer isso aqui, imprimir. O estudo da OCDE deixa muito claro que foi a capacidade de imprimir instruções, conhecimentos, ideias que possibilitou o enorme desenvolvimento científico e industrial na era Song. A industrialização chinesa, a primeira revolução industrial chinesa. O poder da escrita. Porque alguém em algum lugar da China desenvolvia uma tecnologia e repassava para o seu superior. O confucionismo tinha muito isso. E aí a coisa ia subindo. Se a ideia fosse realmente boa e praticável e útil, ela era replicada para centenas de milhões de seres humanos. A população chinesa nessa época era de 130 milhões de pessoas. Certo? É claro que a maioria não sabia ler. Mas não havia uma vila chinesa, uma aldeia chinesa que não houvesse pelo menos uma pessoa letrada. A base do sistema público chinês, do sistema burocrático chinês, não foi como no Brasil. Quem vai te ajudar na rachadinha, quem vai distribuir barra de ouro, certo? Não. A China antiga, 960, dinastia Song, você entrava no governo, na administração pública, a depender da sua caligrafia, a sua habilidade com a escrita. Era um concurso público. Não era estamento.
como na Europa medieval, ou de certa forma mesmo em Roma. Perfeito? Era talento, capacidade de ler e escrever bem, de transmitir ideias. Foi essa capacidade enorme de produzir ideias e de transmiti-las a todas as pessoas que precisassem que possibilitou a Revolução Industrial Chinesa. Rapidamente, porque meu celular é muito fraco, a bateria é pouca e a memória mais ainda. Essas são as 8 grandes inovações, algumas das 8 grandes inovações da dinastia Song. Os tipos móveis, papel, moeda, surgiu muito antes da Europa. A pólvora, que possibilitou a Europa conquistar o mundo, né, e roubá-lo. O compasso, que possibilitou os navegantes europeus, abre aspas, descobrirem o mundo, fecha aspas. A torre de observação astronômica, a esfera armilar, que na verdade a gente chama de astrolábio, as cartas de estrela, que possibilitaram a navegação, e uma série de termos solares para tempo. Então, agradeço à China.